Olá, seja bem-vindo ao Forecast, o podcast RM. Eu sou o Rafael. Eu sou o Daniel. O Cássio. E no podcast de hoje nós temos a ilustre presença de Thales, que irá compartilhar um pouco com a gente sobre a sua experiência como RM e sua experiência internacional, porque o Thales trouxemos mais um brasileiro na gringa. Então o Thales está em Macau e vai compartilhar um pouco com a gente as informações, conhecimentos e o que ele tem experimentado vivendo aí do outro lado do mundo. Seja bem-vindo, Thales, e obrigado por participar. Obrigado pelo convite. Espero que a gente possa discutir bastante coisa interessante para o pessoal aí. Muito obrigado. Legal. Então, já vamos começar com a pergunta que eu tenho certeza que você já deve ter respondido 1 zilhão de vezes. Sim. Como que é morar na China? Então, eu fiz uma colinha aqui do que eu achava que era muito interessante de trazer de diferenças culturais, né? E aí eu vou começar do ponto que para mim é o mais diferente pro menos diferente, né? Nesse período de julho até setembro, a gente tem a época de tufão aqui em Macau. Então, o que acontece na época de tufão? A gente manda o forecast, né, de 30, 60, 90 dias no final de junho, só que a chance de você acertar para os próximos 3 meses é quase inexistente, né? Porque a qualquer momento vem um tufão e o tufão fecha a cidade por um período de mais ou menos 2 semanas. Sim, e aí o que acontece? Como eu falei, não é que vai vir apenas um tufão, a gente tem vários tufões ao longo desse período. Então, no ano passado, eu peguei um tufão dentro do hotel que foi nível 8. Então, em Macau, a gente separa de nível 1, nível 3 e nível 8. Então, o nível 8 quer dizer que o quê? Fecharam as pontes, fecharam todos os comércios, ninguém sai para a rua, e aí existe alagamento, a Defesa Civil começa a passar informação para a gente via celular e tudo mais. E aí, no ano passado, eu fiquei no hotel por 2 dias, trancado lá. Então foi bem engraçado assim, né? Porque brasileiro a gente meio que se desespera, né? Que fala de tufão, a gente não tá acostumado com esse tipo de coisa. E aí os caras, não, é um tufão, nível 8, tá tranquilo. Eu falei, sim, para. As coisas voando pela janela e os caras estão tranquilos. E aí eu falei, tipo, até brincando com o pessoal lá do Talento e Cultura, né? Eu falei, pô, vocês não avisam isso na época da entrevista, né? Se vocês tivessem me falado, eu não tinha vindo pra cá, sabe? Mas tá bom. E aí eu vou falar de outro ponto também que eu acho que é bem interessante, que aí é uma coisa boa que eu vejo aqui na cultura, e aí eu vou falar baseado só na minha experiência em Macau, né? Que o foco em resultado aqui é muito maior do que no Brasil. Eu até estava vendo um podcast de vocês que o Rafael comentou sobre isso, como a diferença de trabalhar na gringa e trabalhar no Brasil, né? E eu concordo muito com esses pontos que foram colocados. Então, aqui a busca por resultado ela está bem enraizada em todo mundo. Então, desde o do pessoal que está na operação até os demais, eles têm uma consciência muito grande que o hotel ele é um negócio e ele tem que gerar lucro. E uma das coisas que eu sentia no Brasil é que, assim, claro que você vai gerar lucro, mas essa cobrança ela não é tão grande pelo fato da geração de lucro em si, de ter um resultado bom. Então, aqui é algo que ele é bem evidente, assim, ele é bem claro. Tanto é que a gente tem 2 Heavy Max na semana. Então, eu faço uma Heavy Max com o pessoal de alimentos e bebidas ou spa, um dia da semana, e faço o encerramento na sexta-feira da Heavy Max com todos os gerentes, o vice-presidente e o hotel manager. Então, isso é muito cobrado. A questão de resultado aqui é bem grande, assim. E o último ponto do que eu queria falar é com relação à metodologia, digamos assim, de ensino daqui. O que acontece? Eles, normalmente,
eles, para serem considerados alfabetizados, eles têm que decorar de 3 a 4 mil kanjis, que é aquele caractere da língua chinesa, né? E o processo de aprendizado deles é de memorização. Então, normalmente no Ocidente, a gente aprende o porquê de fazer alguma coisa, certo? Você não vai fazer só porque alguém está falando que você tem que fazer. Então, a gente sempre pergunta, né? Por que eu vou fazer isso, né? Isso vai gerar o quê para mim de resultado? E eu tive bastante dificuldade porque quando eu vim para cá, eu estava habituado no Brasil, a gente sempre pedir opinião dos outros, a gente pensar em estratégia como equipe, né, de maneira geral. E aqui isso não acontece, porque eles estão habituados a trabalhar de uma certa maneira. E se você foge um pouco do que eles estão habituados, eles se complicam um pouco para dar uma resposta boa. E assim, é bem engraçado que, como eu gosto de envolver as equipes para a gente tomar decisão, aqui acaba não acontecendo isso. Então, acho que são os 3 principais pontos que eu posso falar que a China é bem diferente aí do Brasil. Isso que você falou é bem interessante. Quando eu vivi na China, eu sentia muito isso também, que eles Sim, eram muito bons para executar as coisas. Você falava, meu, eu preciso que você dê uma cambalhota, sim, soltando fogo pela mão e cair dentro do copo. Os caras iam lá e faziam assim, ninguém sim, conseguia fazer igual. Aí você falava, o sim, que que a gente vai fazer agora? Aí todo mundo se olhava e ninguém sabia o que fazer. Se dava uma direção, todo mundo ia como uma máquina. Aí você falava, o é, que que vocês querem fazer? Vamos ter ideias, e meio que eles ficavam, mas isso daí não é minha função de sim, decidir, é você. Então, bem diferente mesmo a sim. relação das E, pessoas. e é relacionado com essa técnica de aprendizado deles. Eu não estou nem falando que é ruim ou que é bom, tá? É Sim, só como eles aprendem. Então, faz sentido que eles pensem dessa maneira. Mas, como você falou, é muito diferente para a gente, né? Porque a gente sempre quer ouvir a opinião dos outros e quer compartilhar e chegar num consenso, né? sim, Não, e é muito legal quando a gente toca nesse assunto, porque você, né, saiu do Brasil para ir para a China, mas Sim, aqui mesmo a gente tem muitas pessoas que migram de um estado para outro e já sentem as dificuldades culturais. Então é muito legal quando a gente vê isso. E é o que você falou, não tem certo ou errado. É uma cultura sim. de um país, É, né, que a gente não pode chegar lá e falar, mas eu não sou desse jeito, né? Se adaptem a mim. E aí é um pouco disso, né? A gente se adapta aonde a gente está chegando e tenta contribuir com o que a gente pode. É uma das dificuldades que a gente vê para quem tem esse interesse em alguma mudança, menor ou maior, é uma coisa que a gente sempre tem que estar aberto, né? É sim, concordo. uma coisa que é muito legal que você falou, que eu acho que nenhum brasileiro nunca considerou, que o brasileiro só tenha trabalhado aqui no Brasil, é lidar com essa questão das coisas ambientais, das coisas naturais. Que às vezes a gente já acha difícil lidar com o nosso negócio e a gente nem se importa. Tá chovendo, tá fazendo sol e beleza. Tipo, isso não vai influenciar nada no nosso negócio. Mas de repente, você vai para outro país, como na Ásia, você tem que se preocupar com esse tipo de coisa, que vai impactar diretamente no seu negócio. Isso é muito louco. Acho que a gente não, trabalhando no Brasil, a gente não percebe esse tipo de coisa. É bem engraçado, né? Agora, essa questão de resultado que você falou que o pessoal é mais direcionado para o resultado, você vê que, por exemplo, as equipes, quando você falou, para quem não sabe, Heavy Max é um nome dado a uma reunião de resultado, né, onde a gente faz algumas análises, ver se a tendência é boa ou ruim, ou se a estratégia está dando certo. Acredito que é um pouco disso que é comentado. Mas você vê que tem uma contribuição dos participantes, tem um interesse deles em saber, opa, peraí, a nossa previsão era melhor e a gente está indo bem, não está indo bem, o que vamos fazer? Você vê que rola essa discussão com uma contribuição, ou é mais, por exemplo, você, igual o que você comentou, você é o que dá a direção e você fala, tem que ser mais agressivo, eles são, tem que ser menos agressivo, eles são também. Como que você vê isso? Eu vejo um pouco dos dois lados. Eu vejo que existe um interesse maior
deles participarem no quesito de saberem que realmente é importante que, por exemplo, o salário deles depende da performance do hotel, entendeu? Ou, vou dar um exemplo bem besta. Normalmente no Brasil, quando você volta do final de semana, né? Segunda-feira, você voltou, vai trabalhar, e aí normalmente você vai tomar um cafezinho, vai perguntar como foi o final de semana da pessoa, né? De todo mundo da equipe, como é que foi? Eles não têm essa preocupação. Eles sabem que eles têm uma determinada atividade para fazer, eles vão fazer o máximo que eles têm que fazer. Não existe essa preocupação de saber se você está bem, como é que foi o final de semana. Então é uma coisa bem característica deles, assim, ou pelo menos na experiência que eu estou tendo. E eu sinto que também tem a questão como o Rafa falou, do direcionamento, isso realmente você tem que dar. Mas eu vejo que essa questão do resultado é o ponto principal para todos. Todos compartilham desse denominador em comum, digamos assim. Então, não é... A preocupação principal é que o hotel realmente gere lucro. Não, muito legal, muito legal. E, mais uma vez, não tem certo ou errado, né? A cultura brasileira não é melhor ou pior, é a cultura que a gente tem, mas é legal a gente perceber pontos que, às vezes, eu posso falar por experiência própria e vocês me corrijam se eu estiver totalmente errado, mas de participar de reuniões onde eu gostaria muito que as pessoas estivessem mais interessadas, contribuíssem ou questionassem, ou que na próxima reunião a gente tivesse um acompanhamento do que foi falado, porque às vezes vendo isso, eu posso dizer que o resultado do hotel você consegue ver o quanto é melhor ou o quanto deixa a desejar quando você vê que as pessoas estão mais ou menos engajadas. Então, acho que essa é a lição dessa discussão que a gente tem que ter. A gente consegue ter esse bom resultado, esse engajamento com a nossa cultura, sem dúvida, mas eu acho que a gente precisa ter esse tipo de atenção que o Thales comentou, sim. Ou isso que você falou, Dani, ou no mínimo tem que, então, tipo, comprar a ideia que a gente está falando. Ou você faz uma sugestão e discute, ou então compra a ideia que o RM está falando e batalha, que deve ser muito mais pela linha da equipe da China aí, que eles não colaboram tanto com novas ideias e discussões, mas estão comprando a ideia do negócio e vão lutar até o final por isso. Dos dois. Se não tiver nenhum dos dois, vai dar sala. Até também eu acho que é um exemplo bom que a questão principal, né, deles seguirem, que nem você está falando, é que, como você disse, eles vão abraçar até o final. Não tem... Eles não vão desviar o caminho deles. Você passou, a gente precisa chegar em 1 milhão. Eles não querem saber, eles vão chegar no 1 milhão e acabou, entendeu? Eu acho que também o que acontece é que muita responsabilidade dos hotéis no Brasil ficam nas costas do RM, o que é uma crítica minha ao jeito que a gente também faz as coisas no Brasil. Então, o RM sabe, o RM ele é muito inteligente, ele sabe de tudo, eu não preciso me preocupar porque ele está vendo isso, entendeu? Eu não sei se vocês sentem isso, mas eu sentia no Brasil um pouco disso de, não, ele sabe tudo, deixa lá que ele vai fazer, entendeu? Então, eu não preciso me preocupar, digamos assim. Joga toda a responsabilidade nas costas de uma pessoa, de uma pessoa só. Sim. O Dani falou isso uma vez em um dos podcasts. O RM é tão responsável quanto todas as outras pessoas pelo resultado. Concordo. Cada um está focado no seu trabalho, mas... então vocês também tiveram a percepção, né? Vocês tiveram a mesma percepção que eu falei, então. A gente compartilha isso, eu acho. Isso. O que eu sinto, assim, é que as pessoas não... de maneira geral aqui no Brasil, elas não se importam muito em aprender o que o outro faz. Então, isso é coisa de RM, e ela se exclui. Isso é coisa de vendas, então ela se exclui. Isso é coisa da operação, então ela se exclui. Então, assim, não tem muito... eu quero saber o que você está fazendo para ou ajudar, ou saber a sua função no processo. Sabe que existe, e a pessoa simplesmente não participa. Preço é coisa de RM, então nunca vou discutir preço, nunca vou olhar preço, por mais que eu veja lá
sei lá, a tarifa normalmente é R$300. Aí eu digito errado 30, a pessoa não questiona. Ela fala, é coisa da RM, deve saber porque tá 30. E aí, na verdade, você digitou errado, passou, aí fala, mas você não viu? Sim, se eu tivesse visto, não tava 30, né? Eu justamente errei, acontece. Então, assim, eu Sim. acho que como RM é uma coisa que as pessoas entendem menos, e eu acho que é menos intuitivo do que, sei lá, vendas, acho que quando você cresce, você está mais acostumado com esse termo. Todo mundo sabe para que serve vendas, né? E agora RM é uma coisa mais técnica, mais específica. Então, acho que como as pessoas não entendem muito como funciona, elas se excluem ainda mais. Falar, isso é coisa do Sim. RM, ele se vira, ele sabe que vai dar resultado ou não. Sim, concordo. E lá fora eu não sentia isso. Eu sentia que, por mais que eles não entendessem como era feito o RM, eles entendiam a função tanto para te cobrar, né? Que essa é uma coisa que eu sentia também. Eles sabiam que essa função é sua, eles sabiam o que te cobrar e o que esperar de você. Por mais Sim. que eles não soubessem como você faz. Então essa é a principal diferença que eu sentia, assim, eu sentia que eu fazia mais parte do todo do que no Brasil, às vezes você sente meio que um satélite, né? Tipo, Você é uma ilhazinha abandonada dos demais. Exatamente. Você é desse arquipélago aqui, mas você é dessa É, ilha aqui que ninguém se mexe. Né? sim. Essa é É uma grande engraçado isso. diferença. Legal. Bom, e um dos pontos que você falou é sobre o forecast em época de tufão, porque eu acho que isso é muito, muito específico, mas a minha dúvida é mais sobre um novo mercado, que aí a gente pode falar sobre um novo hotel, um hotel diferente, ou uma pessoa que muda para uma cidade, para uma região totalmente diferente, ou para um país, como você, no caso. Você chegou aí na China, né, começou a cuidar do hotel, talvez um público diferente, um perfil de hotel diferente, e com certeza em algum momento, mais cedo ou mais tarde, foi cobrado para você entregar um forecast. Então, né? E aí, como que você faz, ou quanto tempo você levou para conseguir ter mais confiança? Ou ainda hoje o mercado é tão diferente, a natureza é diferente, que você passa o forecast sem ter a certeza de que isso vai ser assertivo, porque é natural, ou você não, depois de algum tempo eu consegui afinar, tem meses que dá, tem meses de tufão, aí a gente entende que é uma coisa Acabou. impossível. Não dá. Mas nos meses que você consegue olhar e falar, olha, tem uma tendência que você consegue ter essa assertividade, eu não digo ser 100% certo, mas ter saber para onde as coisas vão, quais as estratégias tomar, porque eu acho que o forecast, ele é um desafio muito grande no trabalho do RM, e ainda Sim. mais quando a gente é novo no hotel, novo na região, No novo no país, país, né? então é muito, muito louco. Então, eu queria saber um pouquinho dessa experiência. Então, a gente teve alguns resultados bem interessantes no forecast no ano passado, tá? Então, eu vou falar só de 2019, porque aí 20 não vai fazer muito sentido, né? Então, Melhor. no ano passado a gente terminou no top 3 da China, então são 120 hotéis. A gente ficou na terceira posição em quartos. Em alimentos e bebidas a gente ficou na quinta posição, também de 120 hotéis, e total a gente ficou na quarta posição. A gente ficou com a margem de erro de mais ou menos uns 3%. Aí, assim, como você falou, você tinha confiança desde o começo? Claro que não, né? Você não vai chegar no local e não, sei tudo. Não, isso não acontece. É que, assim, acho que exige-se um tempo de maturação, né, para entender o mercado. Então, acho que um período interessante é de 3 a 6 meses. Escutar muito mais do que falar, que é algo também que acho que é um skill que a gente tem que ter, principalmente quando você vai para um outro país, um outro mercado. Então, eu falava muito pouco, escutava muito. Então, acho que é importante para você também pegar os insights das pessoas. Aí, como eu falei, a gente tem uma equipe que já está no hotel há mais de 10 anos. Então, isso me ajudou muito, porque a nossa diretora de vendas e marketing, ela já está lá desde a abertura, o controller já está há muito tempo, então eles sempre foram dando os toques e auxiliando, até porque o forecast é do hotel, né? Não é do RM também, né? Então, e falando um pouquinho do mercado, como você perguntou, Dani, como é que funciona em Macau, tá?
o nosso público, 70% dele vem da China continental, que é como a gente se refere à China, né? 20% ele vem de Hong Kong. Eu estou falando público emissor para reservas em Macau, todos os hotéis, tá? E 10% são outros. O que estão os outros? O que são os top 5 de Macau? Então, China continental, Hong Kong, Taiwan, Coreia do Sul e Japão, tá? Esses são os top 5. Só que assim, a gente tem um problema em Macau muito grande, que a gente depende muito de chinês, né? Eles representam 70% do nosso share para Macau. Então isso é um problema porque a gente não diversificou. A cidade, ela precisa diversificar e ela precisa trabalhar com alguns outros públicos, né? Porque acontece algum caso desse de corona, alguma queda de PIB na China, isso vai ter um impacto muito grande no seu hotel. Então, foi um aprendizado bem intenso nos primeiros 3 meses. Tiveram momentos que eu realmente pensei em desistir, voltar para casa e falar, eu tentei, não deu certo. Mas consegui por esse período aí e ainda está rolando, graças a Deus. Então, eu sei que na China, quando a gente fala de OTA, né, fala um pouco de distribuição, Booking, Expedia, entre outros, não são tão significativos quanto a versão que, para quem não conhece, o Ctrip, eu diria que, para quem escuta a primeira vez, eu acho que é uma fusão da Booking com o CVC. Assim. Você conseguir fazer uma analogia, é essa força que tem o negócio. O negócio. Né? Você não tem como escapar. É isso ou é isso. Então, bom, recentemente no Brasil está rolando muita discussão da pandemia, se as OTAs têm que dar desconto no comissionamento ou não, buscando outras formas de trabalhar para justamente, né, cortar custo. Eu queria que você falasse como está sendo essa relação aí com o Ctrip ou com outras OTAs que tenham aí, se mudou alguma coisa na relação por causa do coronavírus ou se não continua a mesma coisa. É X de comissão, e se quiser tente vender direto. Fala um pouquinho sobre essa distribuição. Então, como você falou, Rafa, a Ctrip, né, é o principal player que a gente tem do nosso segmento de público indireto, né? Então, eles representam mais ou menos de 45% a 50%, mais ou menos, tá? E aí vem a Booking com 25% e a Expedia com 25%. Então, você vê que a Ctrip é 2 vezes mais os 2 principais players que a gente tem para esse segmento de público indireto. Então, realmente é uma força enorme. Uma coisa engraçada que aconteceu é que, assim, até então, o pessoal de Xangai, né, que é onde é a base, né, falava pra gente que a gente não podia fazer nenhum tipo de promoção, pacote, era tudo impossível de fazer. E agora é tudo possível de fazer. Então, foi a principal diferença que eu percebi. A gente sabe que trabalhando numa rede é um pouco mais complicado, né, porque você não tem tanta autonomia, vocês devem passar por isso aí, como eu passo por isso aqui. Você não pode fazer o que você tem vontade de fazer. Só que assim, como também é um país muito grande, com muitas especificidades em cada local, né? Eu acho que a gente poderia ter um pouquinho mais de autonomia para a gente dialogar com esses parceiros, entendeu? E é algo que está tendo mais agora, até pela questão do vírus, né? De modo geral, é o que eu vejo assim que mudou mais. Com relação a custo de aquisição, esse tipo de coisa, eu não vejo muita mudança ainda. Eu acho que o que mudou realmente foi o approach da rede para com as OTAs. A gente percebeu que a gente depende bastante deles, entendeu? Seria uma boa estratégia nesse momento de incerteza, nesse momento de retomada aí. Sim, até porque em Macau, só para vocês terem uma ideia, a gente tem um número de quartos de mais ou menos 39 mil UHs, tá? E aí você está falando de um conjunto de ilhas que tem mais ou menos 115 quilômetros quadrados, então é um lugar bem pequeno, certo? E aí quando você transfere isso para São Paulo, só para a gente fazer o comparativo, em São Paulo a gente tem 42 mil UHs de acordo com o observatório lá do turismo. Então a gente está falando de um lugar muito pequeno, que tem quase o mesmo volume de quartos que São Paulo, que é absurdo, é muito grande.
Eu até coloquei um vídeo lá no LinkedIn do que a gente chama de Cotai Strip, né? Que é o que eles fizeram, que nem tem em Las Vegas, né? Então, você passa por essa avenida e você tem um Sheraton do lado que tem 2.500 quartos. Aí, do outro lado, tem um Venetian com 3.500 quartos. Aí, você tem um Four Seasons com 700 quartos. Você tem um Parisian com mais ou menos uns 2.900 quartos. Você fala assim, cara, como é que eu vou competir com esses caras? É muito complicado. Isso é um bom ponto, porque você tem verdadeiros complexos gigantescos Sim. na cidade, que hotéis enormes, cassinos integrados, e você às vezes tem que competir com eles. E dá uma dica aí do que você, qual que é o caminho que vocês seguem para poder sobreviver no ambiente que tenho certeza que não deve ser fácil. Então, a nossa estratégia principal é realmente focar no que os cassinos não conseguem entregar, que é qualidade de serviço, né? Então, por exemplo, você vai para o Venetian no final de semana, eles têm 15 mil pessoas dentro do complexo. Então, como é que você vai conseguir dar um serviço bom para 15 mil pessoas? Impossível, né? Não dá, né? Então, o Sofitel é um hotel pequeno, a gente tem 408 quartos. Então, para Macau, é um hotel muito pequeno mesmo. Então, a gente sempre tenta ter essa coisa mais intimista com os hóspedes, né? Realmente dar um serviço de qualidade, porque a gente sabe que isso vai fidelizar e, consequentemente, a gente não vai só entrar em guerra de preço e esse tipo de coisa. Mas, assim, como o público aqui realmente é de cassino, a gente realmente também perde muita coisa principalmente para o Venetian e para o Parisian, que eles são os dois principais players de cassino. Então, até eles têm gôndola dentro lá do complexo, é absurdo. Então, e a diferença de preço é muito pequena, entendeu? Porque o que acontece? Vamos pensar, você é um RM de 3.000 quartos, certo? Vamos supor que você teve um grupo que cancelou de última hora. Você não vai ficar com 1.500 quartos sem o que fazer, certo? Então, os caras abaixam muito o preço e aí você não consegue concorrer porque, vamos colocar assim, eu estou ofertando um preço de R$500 e aí o Venetian acabou fazendo essa redução de preço para 550. Você fala assim, pô, por R$50 a mais eu vou ficar lá com eles. Eles não são meus concorrentes diretos, mas eles interferem muito na estratégia do hotel. Porque eles sempre têm esse tipo de ação, digamos assim, para redução de preço. Então fica complicado realmente competir com eles. Mas até a gente se sai bem. A gente fechou ano passado com uns 92% de ocupação no year to date. Então, é um hotel que performa bem, porque tem uma demanda muito grande, né? Mas imagina que você está com 92, então o que você ganha ano a ano é muito pouco, né? Porque você já está no seu limite. Então, a cobrança para a gente fazer a aplicação de RM para outras áreas, ela também vem disso, porque você não tem muito mais o que ganhar com quartos. Você já está no limite que você pode entregar, entendeu? Então, acho que é um ponto bem interessante, né, dessa questão de cassino, porque é um outro mundo pra gente, né? Não, e detalhe, você falou 92 acumulado no ano, com 3 meses com o tufão, né? Que quando acontece, fecha Sim, 2 semanas a cidade. Então, sim. se não tivesse tufão, chegava em 100, provavelmente. Acho que sim, ou perto, pelo menos. Legal. Eu ia perguntar, que a gente está entrando já em segmentação, falei de distribuição e está entrando um pouquinho em segmentação. E aí, como Macau é um destino de lazer, né? Imagino eu, Sim, majoritário, o destino de lazer. E a gente falou que da distribuição, da C-Trip, Booking e tal. E aqui no Brasil, ou pelo menos às vezes em São Paulo, a gente tem essa discussão do tipo, como é um público de business, de tentar restringir as OTAs e, enfim, intermediários. Só que a gente sabe que para o lazer eles são de extrema importância, né? Então a discussão sim. aí é totalmente o contrário, não tem esse tipo de discussão. E quais são os meios, além de OTAs, existe algum outro meio que vocês trabalham para chegar nesse público de lazer? Então, Cássio, você tocou num ponto bem interessante, né? Porque vindo de uma cidade como São Paulo, que realmente a gente depende muito de congresso e público corporativo, aqui a discussão é outra, né? Porque a gente sabe que o nosso público ele é totalmente diferente, como você falou.
Todo mundo que vem para Macau, grande maioria das vezes é para cassino, então é lazer, né? Então, o nosso share, digamos assim, é 50% de wholesaler, de 40% de público direto e indireto. Então, a gente pode falar que é entre 20 e 20, digamos assim. Eu acho que a média é interessante. E aí você tem um pouquinho de grupo e um pouco de loyalty, né? Mas, assim, ele não representa muita coisa. Então, a nossa discussão em Macau é a gente conseguir tentar roubar market share dessas wholesalers, né? Porque a gente ainda trabalha com tarifa fixa com eles não aceitam trabalhar com tarifa flutuante, então a gente tem que passar um tarifário para eles, né? Do que vai ser os preços do próximo mês, e aí a gente vai alterando os preços de acordo. Só que eles já garantem, que a gente chama lá de upfront, né? Um número X de quartos. Então, o que acontece? Eu faço a reserva de, sei lá, 2.000 quartos no seu hotel, mas é por um preço de R$600. Exemplo, tá? Então, quando eu vou fazer as minhas alterações e flutuações de preço do meu público direto e indireto, eu sempre tenho que estar em contato com o pessoal de vendas, porque a gente não pode ter um gap muito grande, né? Então, às vezes, a questão de paridade aqui para a gente é terrível por isso. Porque você tem esses wholesalers que não vendem só offline, eles vendem online e offline, tá? E eles colocam um preço, dependendo se eles não venderam esse allotment deles, de 2.000 quartos, eles colocam isso online para tentarem vender e não ficarem no prejuízo. Então, é bem desafiador. O contrato não tem uma cláusula para evitar isso. Nossa. Não, porque o mercado o mercado ele é dependente deles. Então você tem um poder de barganha. Isso aí. Eles têm um poder de barganha muito grande perante aos hotéis. E aí, como eu falei, você tem uma concorrência que é absurda. Então você não vai ficar pensando muito nisso, né? Vai falar, eu vou vender porque preciso pagar as contas, né? O que eu ia perguntar é que aí você falou, né? Uma ocupação muito alta no ano fica muito difícil melhorar de ano para ano, e aí a gente vai ter o foco em outras receitas. E é o mantra de Total RM, né? Vamos trabalhar Sim. o Total RM. E aí a minha pergunta é: você é o único RM que trabalha para esse hotel? E aí de você também é cobrado? Você trabalha só para um hotel, mas você é o único RM, a única pessoa que cuida de RM desse hotel? E aí é cobrado, ou por exemplo, é solicitado que você atue em outros departamentos para tentar engajar as pessoas a gerar mais oportunidades? É você que propõe soluções? Ou todo mundo, até o gestor, por exemplo, de A e B, ele já tem esse foco e às vezes ele faz algumas trocas com você? Como que é essa dinâmica? Ou você vê, poxa, Thales, crie soluções para a gente fazer mais receita. Como que você vê isso no seu dia a dia? Na verdade, eu não gosto de falar que eu faço as coisas, né? Até porque tem uma equipe por trás, então eu não faço nada. Sim. Então, o que acontece? Como você falou, parte muito mais da nossa equipe de RM, aplicação de Total RM, mas também é algo que tem muitos pontos que a gente tem que discutir, né? Então, o primeiro ponto, para alguém que quer fazer aplicação de Total RM, na minha visão, tá? Você realmente precisa ter um trabalho em equipe com os demais departamentos. Senão, você pode fazer o que você quiser e não vai acontecer. Os resultados não vão vir. Então, como é que você faz isso, né? Que é um problema que a gente tem como RM. A gente é muito bom tecnicamente, mas às vezes a gente não consegue comunicar dessa mesma maneira que no nosso cérebro todas as informações estão funcionando, né? A gente tem esse problema crônico que a gente é muito bom tecnicamente, mas a gente não é muito pouco marqueteiro, né? A gente tenta explicar o porquê dessa aplicação, tá? Então eu posso dar alguns exemplos do que a gente faz, mas assim, o primeiro ponto é que realmente a gente precisa fazer com que as pessoas falam de cultura de RM seja parte, né, do hotel em si, porque aí depois as coisas ficam mais fáceis, né?
Então, respondendo a pergunta, parte da gente, da equipe, e aí depois que a coisa desenvolve, que eles entendem o porquê de você estar tomando determinadas ações, eles vão junto, que é como a gente já tinha mencionado antes, né? Eles compram a ideia e aí eles conseguem escalonar, né? Faz a produção chinesa acontecer. E, bom, você está vivendo hoje no mercado que vive de cassino, que Sim, para nós brasileiros é um mundo desconhecido, não sim. sabemos, porque não pode ter no Brasil, né? Por esse motivo. E aí eu queria que você falasse um pouquinho dessa relação do hotel com o cassino, porque eu imagino que deve ser duas administrações separadas, pelo menos, ou equipes diferentes, que cuidam do cassino e que cuidam da parte do hotel. Então, como que é essa relação entre um e o outro? Se tem que ceder na parte do hotel algumas coisas para o cassino ser mais rentável ou vice-versa? Como que funciona essa dinâmica? Então, Rafa, é interessante o ponto que você colocou. O que acontece? Lá no Softel, 100% da receita que a gente faz no prédio, 90% vem do cassino e 10% do hotel. Acho que já Então, respondeu já. já a gente não tem muito poder perante o cassino. Os donos deixam isso bem claro. Não que eles interferem na operação, mas assim, se tiver colocar na balança os dois, com certeza o cassino vai ter um peso muito maior. Só que é interessante, porque a gente trabalha com o pessoal do cassino, sim, só que é uma outra dinâmica. Então, o cassino ele não tem um RM, o cassino ele tem um cientista de dados. Então, o que acontece? O que um cientista de dados faz? O cientista de dados ele tem um background de TI, certo? Então, ele sabe programar. Ele é um cara que sabe do negócio dele e ele sabe bastante de estatística. Então, ele tem empresa desse tripé. E eu venho trabalhando muito com o pessoal que eles têm como se fosse um laboratório, digamos assim, no cassino, tá? Então, eles têm uma equipe de ciência de dados e eu aprendi bastante coisa nesse 1 ano lá, também por causa desse contato com esse pessoal, entendeu? Então, é um nível muito interessante de análise que os caras fazem. Algoritmo, machine learning, é muita coisa muito legal. E é uma coisa que a gente não tem muita noção, né? Porque como RM a gente não vem do nosso escopo de trabalho, entendeu? Esse tipo de coisa, né? Eu gosto muito de matemática, mas, por exemplo, TI eu não sei nada, então eu aprendi bastante coisa com eles por ser curioso. E assim, eles são muito assertivos nas análises, é uma coisa bem, bem legal, porque eles têm um poder analítico muito maior que a gente. E aí você sempre aprende um pouquinho mais quando você está trabalhando com gente que assim, tem uma visão um pouco à frente, né? O que você acha que daria para trazer para o nosso dia a dia? Dos Vou te processos que falar, eles fazem, das técnicas? eu vou te falar de alguns pontos do que a gente fez de implementação. Por exemplo, a gente tem uma análise que a gente faz aqui que o nome é Market Basket Analysis. O que acontece? Então, eles medem, por exemplo, quando uma pessoa compra um determinado produto dentro do cassino, qual que é a associação desse determinado produto com alguma outra coisa. Tá? Então, por exemplo, se eu compro um refrigerante, para ficar mais claro, né? Que mais eu compro depois de comprar um refrigerante? Eu compro um pão ou eu compro, não sei. Eles fazem bastante associação. O que a gente podia fazer? O que a gente faz de modelo de machine learning, algoritmos, né, que a gente utiliza nesse sentido? A gente pega uma base de dados e a gente consegue também fazer associação com programação. Então, quando a pessoa faz a compra de apartamento de 1 quarto, o que mais deveria ser para ficar realmente customizado para aquele cliente. Então, só para ficar no número, ficar mais fácil, né? Então, 80% das vezes que uma pessoa compra um apartamento de 1 quarto, ela também compra um early check-in. Então, para que eu vou ficar com 10 opções de add-ons, né? Então, champanhe, cesta de frutas, um monte de coisa que o cliente vai ficar perdido, sendo que não faz o menor sentido, entendeu? Podia implementar isso também. O que mais? Modelos estatísticos. Os caras
trabalham muito com modelo estatístico, tá? Vou dar um exemplo bem dentro da nossa realidade, tá? Então, a gente fala de displacement, certo? Você vai fazer um displacement. Então, você pegou um displacement e, nesse caso, vamos supor que o preço que o seu ponto de equilíbrio é de R$300, tá? Preço determinado a cotação. A gente consegue fazer um modelo que o nome é de regressão logística, tá? O que essa regressão logística fala? Eu vou pegar uma base de histórico de grupos, né? E aí, o que eu vou fazer? Eu vou ver quando um cliente me mandou uma cotação, digamos, para R$400, eu fechei aquela compra ou não fechei. Aí ele trabalha com código binário, que é de 0 e 1. Então, 0 representa uma falha e 1 representa um sucesso, certo? Então, o que eu faço? E o que eu acho que é interessante que a gente faça? Toda vez que eu pego uma cotação de um grupo, eu faço esse modelo de regressão logística, por quê? Ele me dá uma certa chance de probabilidade de eu passar realmente aquele valor e ser efetivo. Eu sei que pelo meu ponto de equilíbrio é R$300, mas existe probabilidade de eu vender aquela cotação por R$300, aquele segmento dentro dos grupos, vamos supor, mais, eles compram por R$300 ou não. Então, tem bastante coisa que a gente consegue evoluir usando estatística para o nosso dia. E até por isso que até comentei com o Cássio que eu vou estar ofertando um curso de estatística aplicada para RM, para a gente brincar bastante de modelagem de dados, entendeu? E fazer matemática, basicamente, com o que a gente tem de base, que normalmente a gente não usa muito, e acho que a gente perde um pouquinho de análise nesses pontos aí. Não, e eu acho que é isso, né? Como a gente consegue encontrar em outras áreas habilidades, porque a gente fala muito, muito, muito de comunicação, mas também é isso. Então o RM é muito bom na análise e não consegue se comunicar, vamos evoluir nisso, mas o que a gente pode também evoluir de outros pontos, né? De outras análises, de ser mais analítico, de pegar um exemplo de outras áreas que a gente pode trazer para aprimorar o RM, ou ser correlato, né? Um RM trabalhando junto com outros departamentos, com outras equipes, para trazer mais dados. Então, acho que é super positivo isso. E sabe o que eu acho também? Que isso está muito relacionado com a maneira que a gente forma RM no Brasil, tá? Então, o que acontece? Vocês já falaram no podcast de vocês, e eu concordo, assim, absurdamente. O cara que vai trabalhar com RM no Brasil, ele normalmente vem de quê? De reservas ou de operação, certo? Ele não tem nenhuma preparação para ser RM. E aí pega um cara de reservas que é bom de Excel, e aí fala, você é RM agora, vai lá. Não é assim que funciona, entendeu? Então, uma coisa também que existe fora do país, pelo menos nas experiências que eu tive, né? Não posso generalizar, né? Mas assim, nas experiências que eu tive, a gente tem um analista de RM, então é um cara que ele realmente é um cara que é mais júnior, que ele vai realmente ficar aprendendo durante um período o que ele precisa, que tipo de skill ele precisa ter para ele evoluir. Depois ele vira um RM, depois ele vira um diretor de RM, e aí segue, entendeu? Então existe um plano de carreira, digamos assim, pré-estabelecido. Não é você é bom de Excel, reservas, vai lá, vai virar RM. A gente sabe que não é assim que funciona, entendeu? Mas, assim, eu compreendo também que a gente tem muitos problemas estruturais, né? Que nem o que a gente sempre comentou no Brasil. Você cuida de 10 hotéis, aí fala assim, você tem que fazer total RM. Você fala assim, pô, é claro que eu tenho que fazer total RM. Em 10 hotéis vai ser fácil. Sem sistema, só com Excel. Você lembra até que a gente comentou disso, né, Dani? Que os caras querem que vocês façam tudo, só que assim, eles te dão uma planilha e falam, vai lá. Não, nada integrado, desafio. Nada online, boa sorte, e ninguém vai te mandar um relatório, você tem que entrar no sistema e pegar. Sim. Exato. Mas aí, nesse sentido, que você já, não só dessa sua experiência, já teve outras experiências que você pode brincar um pouco com o Total RM, né? E aí, mas aí você tem ferramenta, você já teve ferramenta em algum momento, ou porque muito que eu sinto do que a gente
tenta fazer de Total RM aqui é no tato, é de chegar, se aproximar do pessoal de outras receitas e tentar enxergar o mundo deles e dar uns pitacos e tentar ajudar a mensurar, tentar enxergar a oportunidade. E aí a gente já sente que está fazendo alguma coisa, mas que, sei lá, é o mínimo do mínimo, mas não... Só que a gente não tem as ferramentas certas, ou talvez não tenha o direcionamento certo. Você tem isso aí, ou já teve em algum momento da sua carreira? Eu acho que esse ponto é bem interessante, como a gente mencionou do Excel, né? O Excel é nosso melhor amigo sempre. Mas, assim, isso ele não consegue responder todas as perguntas que a gente tem, a complexidade do nosso trabalho, né? Porque não é fácil o CRM, realmente. É um trampo difícil de se fazer, entendeu? Então, vamos lá. O que você mencionou, né? O que eu uso hoje? A gente tem o Delphi para banquetes e grupos. Então, o que acontece? O Delphi, ele trabalha com essa questão de salas de eventos, né? Então, você não tem que fazer nada por Excel. Você não tem que fazer um mapa de salas. Você não tem que fazer input disso no seu Excel manualmente. Então, a gente consegue pegar o que a gente recebeu de cotação, qual segmento está comprando mais a determinada sala, fazer associação disso com pedidos de alimentos e bebidas. Então, isso o sistema ajuda bastante. A gente tem o InTouch Data, que é um sistema que a gente utiliza de BI. Digamos assim, ele pega todas as informações que eu tenho no meu POS, né, que é o pessoal lá do Micros, né, de alimentos e bebidas, e ele puxa do Micros e ele faz a mesma coisa do PMS, né, do nosso sistema de quadros. Então, você consegue, assim, brincar de criar um monte de relatório, você consegue fazer análise muito mais rápida, porque você não precisa sair de lá e buscar em outras ferramentas. Tudo já está lá. Então, ele agrega valor do seu STR, né? Para ver como é que você está se comportando versus o set. Você pega a informação do POS também para ver como é que está seu ticket médio. A questão da capacidade do seu restaurante, qual é a taxa de ocupação, esse tipo de coisa. Então, isso é bom daqui porque eles investem bastante em ferramentas. Eles sabem que para você exercer sua função na plenitude, digamos assim, você realmente precisa de ferramenta. Não tem como fazer tudo no Excel, entendeu? Então, isso também é um ponto, digamos assim, para quem quer fazer Total RM, ferramenta e gente junto. Assim, Agora o tempo passou voando. Acho que a gente já está chegando aí quase 1 hora de podcast. Foi muito legal. Eu sinto que a gente podia ficar mais umas 3 horas conversando tranquilamente, né? Então, assim, para a gente fechar o podcast, a gente está fazendo a mesma pergunta para todos os convidados, tá? Então, o que consiste essa pergunta? A gente queria saber, no mundo perfeito, utópico, como seria o RM perfeito? Quais as características, habilidades necessárias para ter esse RM perfeito? A gente sabe que ninguém é perfeito e não é objetivo você buscar a perfeição, mas de ter aí várias qualidades, né, que seriam interessantes de ter para você saber quantas você tem, quantas você não tem. Tá? Então eu gostaria de perguntar para você, Thales, o que seria o RM perfeito para você? Então, vamos lá. Eu acho que até a gente tocou nesses pontos, né? Ele tem que ser um cara técnico, então ele tem que ter um conhecimento da operação, ele tem que ser humilde para saber que ele não sabe tudo e ser curioso, né, para aprender outras coisas. Eu acho também que a parte de comunicação é onde a gente mais peca. Essa é a visão que eu tenho, posso estar equivocado, lógico, né? Mas, assim, a gente pode englobar isso, a parte técnica, de comunicação e ser curioso. Porque, assim, a gente nunca sabe... A gente, na verdade, não sabe nada, né? A gente está sempre aprendendo. E aí, quando você está aprendendo, sempre você está correndo atrás das coisas e você não se acomoda, né? E acho que isso eu tenho como metodologia para mim, sabe? Para sempre correr atrás de mais informação, aprender mais, escutar mais. E eu acho que isso seria, digamos assim, o top 3 do que um RM. Alguém que quer trabalhar com RM tem que... Claro, o unicórnio, né? Mas, Sim. assim,
era bom que seguisse isso. Então, Thales, muito obrigado por aceitar participar do podcast e de compartilhar tanto conhecimento com a gente. Acho que foi muito legal. Acredito que falo por todos que foi super produtivo. Então, mais uma vez, obrigado. Valeu, valeu. Né? E agora, para vocês que aí nos assistiram pelo YouTube ou nos escutaram pelas plataformas de podcast, mais uma vez obrigado pela participação e de, né, nos acompanhar os conteúdos. Gostaria de saber de você agora, se vocês têm alguma pergunta para o Thales, de alguma coisa que a gente não falou no podcast, mas que você ficou curioso para saber, por favor, deixe aí nos comentários. Espero que esse vídeo tenha valido a sua inscrição no YouTube ou na plataforma de podcast que você está nos assistindo. E até a próxima. Muito obrigado. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau, galera. Valeu.